4,16. Eu sei que o pastor já apresentou, minha esposa saiu, deve ter lá na salinha, né? Mas trouxe minha esposa, Adriana, minhas filhas, o pastor já fez a apresentação, o pastor Silas, alguns irmãos conhecem. É isso aí, meus irmãos. Gálatas 4,16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Pastor, todo mundo vai para o céu aqui, né? Gálatas 4,16 diz assim: porventura tornei-me vosso inimigo por falar a verdade? Meu Deus. Vamos ler de novo? Porventura tornei-me vosso inimigo por falar a verdade? Amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai, em concordância com a oração do pastor divino, nós pedimos ao Senhor mais uma vez, Pai. Em nome de Meu Jesus. Deus, que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê autoridade, ousadia do Espírito Santo para ministrar a Tua palavra aos meus irmãos. Meu Deus, que não haja dureza nos corações, Pai. Meu Deus, eu peço a Ti, Espírito Santo, porque é o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Convença os meus irmãos. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz que o momento da ministração é um momento de batalha, peleja espiritual. É verdade, Pai. Porque Satanás, ele quer roubar a semente da palavra. Mas Deus, neste momento nós pedimos a Ti, dá ordem aos Teus anjos, para que a palavra, meu Pai, encontre solo fértil. Em nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus, vem, meu Pai, transformar as mentes aqui nessa noite. Em nome de Nós Jesus. pedimos, para a glória e louvor do Teu nome, a igreja mais uma vez diz amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Divino, posso confidenciar o pecado? O senhor me permite? Né? A Bíblia fala que a gente tem que confidenciar os pecados. Meus irmãos, quando um pregador ele não prega um sermão expositivo ou um sermão textual, que é aquele sermão que você vai ficar no texto, pastor, você destrincha o texto, né? Versículo por versículo. O método, irmãos, tem que ser histórico-gramatical. O que é história? O que o contexto dizia? O que a gramática lá no hebraico, no grego koiné dizia? E você vai destrinchando o trecho e trazendo alimento para o povo na palavra de Deus. Agora, quando o pregador traz o tal do sermão temático, fique com o pé atrás. Por quê, irmãos? Porque o sermão temático, ele dá liberdade para o pregador, né? Ele vai fazendo aquele retalho, montando o seu sermão, e tem que tomar cuidado, para o pregador não dar opinião demais e deixar o texto de lado, sabe, pastor? Verdade. E hoje eu vou cometer o pecado de pregar um sermão temático. Então, se eu falar alguma bobeira, o pastor divino, é um homem de Deus, ele vai me corrigir depois aqui. Amém, pastor divino? Amém. Está combinado? Combinado. Amém. Meus irmãos, brincadeiras à parte, o texto que eu li é um texto, irmãos, que vai falar Paulo falando com a igreja da Galácia. E lá nessa igreja, pastor divino, tinha uns irmãos que eram chamados de judaizantes. Eram irmãos que tinham saído do judaísmo, mas eles estavam com a prática da lei, com as 613 ordenanças arraigadas na mente e no coração. E Paulo ele vai combater isso dentro da igreja, um dos maiores desafios de Paulo, né? Então Paulo está pregando principalmente para judeu. E eles não eram fáceis, irmão. O povo, né, ao ponto de matarem o mestre Jesus. Então esse povo que está convertendo, que está saindo do judaísmo, agora está entrando para a igreja cristã, né? Os cristãos, os pequenos cristos, aqueles que eram do caminho, como o livro de Atos vai dizer, eles têm que deixar essas práticas judaizantes. E Paulo, irmãos, é um tremendo de um teólogo, é um tremendo de um pastor, apóstolo. E Paulo vai combater essas práticas judaizantes. E aí nós temos a fala de Paulo. O que Paulo fala com a igreja de Galácia, com essa turma judaizante? Porventura, eu tornei inimigo vosso por falar a verdade? Irmãos, a verdade muitas vezes incomoda. É ou não é? Eu estou certo ou estou errado?
Certinho. Às vezes você falar a verdade, você perde uma amizade. Às vezes quando você fala a verdade, você tem cara feia. Às vezes quando você fala a verdade, portas são fechadas. Verdade. Mas por que, pastor, que falar a verdade incomoda tanto? Irmãos, quando nós falamos a verdade, aqui eu falo da verdade que é a palavra de Deus, nós expomos o pecado. Pastor Divino, quando nós falamos a verdade, nós encontramos um coração humano que é rebelde. Irmãos, no calvinismo, pastor Divino, nós temos lá o primeiro tópico do calvinista, da Tulipe, né? A total depravação do ser humano. Irmãos, o ser humano é depravado, ele gosta de pecar, ele gosta de fazer coisa errada. Nas palavras de Augusto Nicodemos, ele é como um carro desalinhado. Se você soltar a direção, ele vai para o abismo. E o coração, pastor Divino, ele é rebelde. Ele não quer a verdade. Irmãos, nós não gostamos da verdade, não só por causa da rebeldia, mas também por causa do orgulho. Somos muitas vezes orgulhosos. Irmãos, a verdade incomoda, porque a verdade exige mudança. Irmãos, a verdade incomoda, porque há uma guerra espiritual, em que o nosso inimigo, ele é o pai da mentira. Então, onde você falar a verdade, seja no campo doutrinário, seja na política, seja na filosofia, seja em qualquer campo das artes, da ciência, quando você fala a verdade, você incomoda, você entra numa guerra. E o nosso inimigo, ele é real, irmãos. A gente tem que tomar cuidado com a temática, com a teologia da batalha espiritual, que tem gente que exagera, né? E começa a inventar coisas que não existem. Mas que existe uma batalha espiritual, ela existe, nós não podemos negá-la. Pastor Divino, a palavra de Deus diz, em Provérbios 27, versículo 6, que o amigo leal, ele faz feridas. O amigo leal, ele fala a verdade. O pastor verdadeiro, ele tem que confrontar com a verdade, porque senão Deus vai cobrar do pastor. É verdade. E às vezes é difícil para o pastor, né, pastor? Porque tem ar-condicionado para pagar. E se falar a verdade, às vezes o irmão não volta. Aí você tem que ter um jogo de cintura, né? Às vezes a igreja não é igual essas igrejas que é cheia de empresário. A igreja é difícil, né? Aí se o pastor confronta com a verdade, eu não venho mais. Irmãos, antigamente tinha que ter carta, não é isso, pastor? Você tinha que ter uma carta, o pastor tinha que falar, pode aceitar aí que esse crente é bom, esse crente não dá problema não. Aí o camarada sai daqui e ia para lá com uma carta do pastor. Irmãos, hoje em dia está crescendo um câncer dentro da igreja, porque quando o pastor fala a verdade, o crente fala, não volto mais, e vai para a igreja da esquina, e vai continuando com a mentira, e com o pecado, e com a rebeldia, e com a dureza do coração. E a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não é tratada, pastor Divino. Irmãos, nós precisamos da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Pastor Divino, quando nós falamos de verdade, nós falamos de maturidade. E nessa noite eu não vou falar da verdade, eu vou falar de maturidade. E para falar de maturidade eu vou trazer algumas verdades, algumas reflexões que Deus colocou no meu coração. E é por isso que o sermão tinha que ser temático, porque as ideias são desconexas, as ideias são soltas, mas é aquilo que Deus colocou no meu coração para a igreja. Pastor Divino, a minha esposa é uma bênção, né, amor? E ela teve uma brilhante ideia, para a orelhinha da menina não fechar, de colocar um brinco de ouro que ela tinha lá na orelha da menina. Mas, irmãos, menino não tem juízo. Menino não quer saber se é ouro, se é prata, se é bijuteria, se é romanel. O menino, ele vai, né? A minha menorzinha já estava nervosa, puxou, rasgou a orelha com tudo. E aí perdeu o brinco de ouro, achou, amor? Não, misericórdia. Qual o prejuízo? A grama do ouro está cara, irmãos, com essa guerra. E aí ela perdeu o brinco de ouro. Mas, irmãos, nós não podemos dar joias a crianças. Porque a criança não tem maturidade. Meu Deus! Meus irmãos, Deus tem joias para a sua igreja, mas Deus requer maturidade e crescimento do seu povo. Meus irmãos, joias ministeriais,
joias para a sua vida espiritual, mas também, pastor, para a vida sentimental, Sim. para a vida financeira. Aleluia. Meus irmãos, Deus tem joias, Deus tem presentes, Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Eita glória. Eu não sou pregador da teologia da prosperidade, longe disso, eu sou pregador da cruz, cristocêntrico. Aleluia. Mas, irmãos, Deus também abençoa o seu povo. É verdade, Pai. Olha o povo judeu, o povo mais abençoado dessa terra. Eles representam 0,005% da população mundial e mais de 20% em prêmios Nobel. São abençoados intelectualmente. Onde esse povo chega, eles dominam finanças. Por isso os povos lá do Hitler, os alemães, mataram os judeus, perseguiram os judeus. É por isso que na Inquisição mataram os judeus. Espanha, Portugal, são perseguidos. O movimento antissemita está voltando. É um povo odiado, mas é um povo abençoado por Deus. E Deus quer te abençoar. Amém. Deus tem joias para te entregar. Mas nós temos que amadurecer, crescer. Deus tem verdades para você nessa noite. Deus quer ministrar verdades ao seu coração nessa noite. Você está com o coração aberto para receber, meu irmão? Amém, Jesus. Pastor Divino, o que é maturidade? Maturidade, meu irmão, é a qualidade de quem cresceu. Maturidade é a qualidade de quem se desenvolveu, que age com equilíbrio, com responsabilidade e discernimento. Meus irmãos, o que maturidade não é? Maturidade não é idade. Maturidade não é o cabelo branco e nem a calvície que vai aparecendo aqui, pastor Divino. Não, meus irmãos, maturidade ela pode vir com a idade, porque a idade favorece a maturidade. Nós temos que ouvir os anciãos. Tem anciãos que já viveram, que têm experiência, que são maduros, cheios de Deus e do Espírito Santo para aconselhar, mas nem sempre. Tem gente que tem o cabelo branco, pastor Divino, e deu trabalho a vida toda e continua dando trabalho. Eu conheço uns. Tem umas senhoras que acham que são, mocinhas. Tem uns velhos que acham que é boy. Tem gente que tem idade, mas não tem juízo. Aí eu lembro aqueles vídeos, A família, o grupo da família está muito tranquilo. Está o vozinho lá em cima do telhado, Não tem juízo. Já viram esses vídeos? A família está tranquila, o vovô pega e sobe o trem, vai limpar a calha do telhado. E tem gente que tem idade, mas não tem juízo. Não tem maturidade. A maturidade, pastor Divino, é uma graça de Deus. O livro de Provérbios fala da sabedoria, que é um sinônimo do Espírito Santo. É Deus que traz sabedoria, é Deus que traz conhecimento, é Deus que põe juízo na cabeça. Aleluia. Quando nós falamos de maturidade, nós podemos falar de maturidade emocional. Aquilo que está ligado aos impulsos, aquilo que está ligado às frustrações, pessoas que não fogem da responsabilidade, pessoas que assumem os erros. Nós podemos falar da maturidade intelectual, que é o que, pastor Divino? O discernimento, o senso crítico, a força de medir as consequências. Por exemplo, os bereanos. Paulo começou a pregar, os bereanos, ao texto bíblico, os bereanos falam, peraí, o apóstolo Paulo, a gente vai conferir nas escrituras, e Paulo louva os bereanos, porque eles têm o que? Maturidade intelectual, discernimento, senso crítico. A maturidade espiritual, que nós podemos dizer que é o que? A constância, a firmeza diante das dificuldades da vida e diante dos enganos de Satanás. Por exemplo, nós temos Efésios 4,14. Não sejamos meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, pelo engano de homens. Irmãos, quando nós falamos de maturidade, eu lembro da manga. Todo mundo aqui conhece manga? Todo mundo gosta de manga aqui? Tem alguém que não gosta de manga? Eu vou orar pela sua vida. Todo mundo gosta de manga. Amém? Quando eu vou no restaurante, tem que ter uma manga, pastor. Eles colocam aquelas manga no meu prato. Manga e churrasco. Irmãos, quando a gente olha para a manga a gente sabe que ela não está madura por causa da cor. Você já viu? Ela fica verdinha, depois ela vai ficando rosada, amarela, tem vários tipos de manga, É Tome, é Palmer, e ela vai mudando a cor. A manga, a gente sabe que a manga está madura por causa do cheiro. A gente sabe que a manga está madura por causa do tamanho.
A gente sabe que a manga está madura, pastor, por causa do sabor. Meus irmãos, a maturidade requer mudança. Você muda do tamanho, você muda a cor, você muda o cheiro, você muda o sabor. Deus quer te mudar, meu irmão. Eita glória! Deus quer que você amadureça. Deus tem presentes, joias para você. Aleluia! E Deus está falando muda. Deus está falando cresça. Deus está falando mude de cor. Meus irmãos, existem assuntos que são difíceis de tratar. Existem verdades e conselhos que são difíceis de dar. Uma palavra dessa, pastor Divino, não é fácil de falar, porque requer maturidade. É por isso que eu comecei orando: Deus, prepara o coração da igreja, porque se não tiver unção, o povo não recebe. Porque a verdade é dura, é difícil de falar, irmãos. Eu vou dar alguns exemplos. A minha filha Bela, ela sabe que tem um vídeo do nascimento dela. Meus irmãos, até hoje a minha esposa não quis ver o vídeo. Não quero nesse trem, não. Tá bom? O vídeo é terrível, meus irmãos. É um açougue, sabe? Irmão, eu fiquei assim, uns 40 dias assim, não consegui nem ver direito a mulher. Trem terrível, irmão. Graças a Deus tem um resguardo lá, né? Louvado seja Deus. Você fica assustado, porque eu tinha visto. Segunda eu já estava preparado. Segunda foi tirei de ler. Mas a primeira eu assustei, pastor. Nunca tinha visto um vídeo, nada. Mas fiquei lá firme, não desmaiei não. Desmaiou não? Não, é firme, é macho. Aí, irmãos, estou lá e gravei o vídeo. A minha filha fala assim: papai, deixa eu ver o vídeo. Eu falo assim: minha filha, você não pode. Você não tem maturidade para ver esse vídeo. Ainda não está no tempo de você ver esse vídeo. Aí, de vez em quando, ela faz umas perguntas difíceis, pastor Divino. Ela fala assim: papai, como é que eu nasci? Como é que funciona esse trem? Eu, minha filha, depois o papai te explica. Meu papai do céu juntou o papai e a mamãe e você nasceu. Sabe, irmãos, a gente tem que ter cuidado, jeito para falar, porque não tem maturidade, não tem estrutura para receber a verdade, o conteúdo. E Deus está falando: amadureça. Eu quero tirar a igreja do leitinho espiritual, nas palavras do apóstolo Paulo, e eu quero dar conteúdo de verdade. Às vezes Deus tem uma feijoada, algo mais forte da parte dele, mas ele ainda não pode te entregar, porque ele quer que você amadureça. Pastor Divino, tem assuntos que são difíceis, conselhos, conversas que são difíceis. Irmãos, por exemplo, um amigo do pastor Divino, meu amigo, pastor, em que a esposa deixou ele para ficar com uma ministra de louvor, lésbicas. Como que a gente lidar com isso, pastor Divino? Dentro da casa de Deus. A gente fica constrangido em falar, cara, cora, como que fala isso um pastor, um homem de Deus? Irmãos, nós temos que ter maturidade. Como nós podemos falar, pastor Divino, do número de divórcios, que dentro da igreja é igual lá fora? Aconteceu na minha família. Ministro de Deus, homem de Deus, estava lá 7 anos, líder do louvor, casou com a filha do pastor e divorciou. Uma vergonha para a igreja, para o reino de Deus, atingiu uma outra família. E quando a liderança está ruim, vai para a igreja toda. Irmãos, ore pelo seu pastor, ore pela família do seu pastor, porque se ele não está bem, a igreja sente, porque é o corpo. Ore pelos seus líderes. Ah, não gosto de fulano, para com isso. Abençoa a vida do líder, abençoa a vida do líder dos diáconos, o líder do louvor. A liderança tem que estar bem, a liderança tem que estar sadia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, como que nós lidamos se nós não tivermos maturidade? Pastor Divino, como que nós lidamos com o evangelho chegando lá no norte, lá no sertão, e que o camarada ele tem um filho com a esposa, filhos com a esposa, filhos com a irmã da esposa e filhos com a sogra, e mora todo mundo dentro do mesmo barraco. E o evangelho chega lá. Como que o pastor faz? Agora você larga essa e fica com essa. Não, você fica com aquela. Irmãos, igreja primitiva era assim. Por isso que ele fala: o ministro, o pastor, o bispo, ele seja marido de uma só mulher. Organiza isso aí. Porque tinha gente que tinha mais de uma mulher. E como que faz? Pastor Divino, o senhor pegando uma igreja lá no sertão, lá no norte do país, chega essa bagunça lá na ilha do Marajó, o povo tudo bagunçado, não tem berço, não tem nada, é bagunça, o povo doido. É de lá?
Não, Rosa está sumindo lá. Vai. Deus é contigo, Deus te abençoe. Irmão, o povo é doido. Eu morei lá 10 anos no Maranhão, o povo é doido. O povo mata lá por causa de R$5, R$2, dá uma peixeirada e acabou. O povo é doido. E aí o evangelho chega, porque o evangelho é poderoso. O evangelho de Deus, ele muda e transforma a vida. Aí chega lá e tem essa bagunça. Irmão, se não tiver maturidade, se não tiver jogo de cintura, não resolve. Nós precisamos de maturidade. Nós precisamos de maturidade. Pastor, como que nós lidamos com a situação do testemunho de que o mendigo era Jesus? Irmãos, eu creio que Jesus pode materializar no mendigo e abençoar ele. Muitos receberam anjos, né? Um anjo recebe, eu creio. Mas irmãos, tem que ter maturidade. Meu professor de jiu-jitsu, os pais dele, pastores, receberam a irmã uma bênção e tal, vacilaram a irmã, tchau, limpou a casa dos pastores. E quando foi ver, uma estelionatária perigosíssima, passou na televisão a fala da mulher. Irmãos, tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade. Nós temos que ser simples como a pomba, mas prudentes igual a serpente. Você tem que ficar de olho. Tem gente, irmão, que não vale nada e está no meio do povo de Deus, aproveitando a ingenuidade do povo de Deus. Você tem que olhar para o fulano, é igual a cobra. Você tem que, palavras de Jesus, não são minhas, irmão. Você tem que ficar esperto e tem que ter maturidade, pastor divino. E pastor divino, eu sei que Deus tem respondido pessoas aqui, tem pessoas aqui que pediram uma resposta da parte de Deus. E Deus está te respondendo. Oh, glória! Irmãos, Deus está falando maturidade. Pastor divino, Jó, diante de toda dificuldade, em que ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele teve o casamento abalado, ele teve a honra afetada, ele teve as suas convicções abaladas. Esse homem, no meio desse turbilhão, ele pede resposta a Deus. Irmão, você sabe qual é a resposta de Deus para Jó? 77 perguntas, nenhuma resposta. Ô Jó, você é bom, né, Jó? Você quer uma resposta, Jó? Eu vou te responder, mas me responde primeiro, onde que você estava e quem que encerrou as águas do oceano, Jó? Você não é bom? Ô Jó, você não é bom? Você não sabe? Você está fazendo pergunta para mim? Como que o cabritinho fica lá no meio das montanhas e não cai, Jó? Parece que ele está andando na parede, fazendo rapel. Ô Jó, ô Jó, você não é bom, Jó? Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra, Jó? Você não é bom, você não é o cara, Jó, você não quer resposta. Irmãos, Deus requer maturidade na sua igreja. Maturidade na sua igreja. Meus irmãos, eu quero deixar aqui 2 conselhos práticos. 2 conselhos, pastor divino. O primeiro deles é que o povo de Deus, ele precisa ter noção. Pergunta para o seu irmão, meu irmão, você tem noção? Você é sem noção, meu irmão? Você é sem noção? Pergunta para ele. Eu estava vendo o pastor divino. Eu estava vendo no Instagram. Aí uma brincadeira do Instagram, um comentário do pessoal disse, pastores, por que vocês ficam pedindo para a gente falar com a pessoa do lado? Parem com isso. O povo irritado, sabe? Isso ajuda o pregador. Às vezes o pregador está ansioso, né? Mas fala com o seu irmão, ele olha aqui no texto, você ajuda. Eu falo, não, meu irmão, você é sem noção. Você ajuda o pregador. Meus irmãos, o povo de Deus, muitas vezes, ele não tem noção das coisas. Lucas 14, versículo 7 e os seguintes, vão dizer que Jesus está falando ali com seus discípulos, ele fala assim, vocês não podem ser um povo sem noção, já são minhas palavras, viu? Que chega no casamento e quer sentar nos primeiros lugares, perto do noivo e da noiva. Sabe por quê? Porque o noivo vai chegar, e se tiver um convidado mais importante que você, ele vai falar assim, amigão, repara não, senta ali no fundo. Ele fala, e você? Vem aqui, senta aqui na frente. Aí Jesus fala, você vai ser humilhado, você vai ficar com um carão. Portanto, escolham as piores posições, sejam humildes, não sejam sem noção. O mesmo Jesus, irmãos, em Lucas 16, vai falar da parábola do mordomo infiel, em que Jesus pega um camarada que não tem caráter, que é um ladrão, e Jesus elogia esse ladrão, que ele estava roubando do seu senhor, o seu senhor descobre, e ele vai lá e muda as dívidas rapidamente,
E aí ele ganha o favor daqueles que estavam devendo. Aí Jesus fala assim: vocês viram como o mordomo infiel é esperto? O povo de Deus, o texto vai dizer o quê? Que muitas vezes o povo de Deus, ele é o quê? Os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. O mordomo infiel não vale nada, mas é esperto, é ligeiro. E às vezes o povo de Deus está assim: oh meu Deus, abençoa. Não, meu irmão, você tem que ter noção das coisas. Você tem que ser ligeiro. Se o macumbeiro, se o umbandista, se o camarada da quimbanda, do candomblé estudar mais que você para o concurso, ele passa e você não, jovem. Você tem que ficar esperto, você tem que ter noção das coisas. Não é porque você é crente, não é porque você é filho de Deus que Deus vai te passar na frente, que Deus não é injusto. Você tem que ter noção das coisas. Pastor Divino, esses dias eu aconselhei um casal muito próximo da gente, e a moça cheia de indagações: minha fé está abalada. Mas por que, moça, sua fé está abalada? Não, eu estou muito chateada com Deus. Não, tá, mas por que você está chateada com Deus? Porque eu não passei no AB, eu não fui promovida, e não sei o que, começou a falar as coisas, eu ouvindo. Ela é minha amiga. Vai, boba, mostrando tudo para sua amiga para você. E minha amiga, ela está nos Estados Unidos e não sei o que, comparando a vida com outros amigos. E assim, eu não vejo as coisas acontecerem. Aí, pastor, ele foi me dando a raiva. Você vê assim. Aí eu olhei para ela e falei assim: deixa eu fazer uma pergunta. Essa sua amiga é aquela que você é amiga de infância, da igreja, e que o pai é multimilionário? Ela é. Aqui tirou 18 anos de Orlando de Roubo Zero, papai deu. Meu filho, deixa eu falar uma coisa. Sua mãe é solteira. Você é pobre. Você é pobre, você estudou em colégio público, ela no particular. Deixa de ser sem noção. O que Deus tem a ver com isso? Agora, Deus é fiel, Deus abre porta, Deus abençoa, né, amor? A gente tem o Guzmão da vida. O que Deus fez na vida do Guzmão, pastor? Meu Deus. Vem do nada, sem colégio, Deus faz. Mas às vezes falta noção para a igreja. É que Deus é justo. Não, Deus não é injusto, não. Você estudou em colégio ruim. Você tem que se esforçar 10 vezes mais que a filho rico. Deus falou comigo, pastor. Estava lá, Orkut. Quem lembra do Orkut? Aí veio os demônios no Instagram, né? Aí, irmão, eu estou lá no Orkut, trabalhando na lojinha da minha mãe. Estou lá e aí eu estou vendo a vida das pessoas. Eu estudei em colégio particular. Eu sou uma meninada rica, pastor, sabe? Eu era filho de professora. Então eu era bolsista, pobre. Aí eu estou lá, e namorando com a Adriana, querendo casar, aquela coisa toda, crente, né? Uma agonia para casar terrível. E as coisas aconteciam, pastor. E aí estou lá e... Tem que casar rápido. Tem que casar. E eu estou lá na peleja, né, pastor? Sou crente. Aí aparece lá um na Europa, outro direito, o FMG, outro medicina, o FMG. Uma passou em medicina e direito, lá, a filha do juiz lá, largou, foi para o UNB, Relações Internacionais, hoje está lá em Nova York trabalhando naquele órgão internacional. Nível altíssimo, altíssimo. Os meninos falam 1, 2, 3, é terrível. Os burros, filho de empresário, foi cuidar da empresa do pai milionário. Você olhou para você? Eu olhei assim, eu falei: rapaz, eu comecei a falar: Deus, eu estou aqui, eu quero casar, eu não estou pecando, as meninas do estágio tudo andando mole, eu crente aqui, Jesus. Eu não era pastor não, viu, gente? Eu converti depois. Eu estou crente aqui, eu estou firme, as coisas não acontecem, a porta não abre, eu aqui segurando para não pecar com minha namorada, né? E estou aqui, as coisas não, a porta não acontece, não abre. E aí, irmão, o telefone tocou. Toninho pequeno, ex-bandido, ex-piloto de fuga lá da igreja. Terrível, Toninho, era bandido mesmo, não valia nada. Homem usado por Deus na profecia, viu? O senhor me ligou. Ô Mateus, beleza? Beleza. Interrompeu minha oração, eu olhando por Orkut. Deixa eu falar, compra um apartamento aqui perto de mim. Eu falei: ô Toninho, não estou com condição não, moço. Mas depois eu vou ir ver e tal, né? Falei para educação. Deixa eu falar uma coisa, Mateus. Deus está mandando te dizer, ele já começou. Deus está mandando te dizer: não compare a sua vida com a dos seus amigos. Aí, irmão, a lágrima já rolou. Estou olhando por Orkut e olhando a vida dos meus amigos. Não compare a sua vida com a dos seus amigos. O que Deus tem para você é uma coisa, o que Deus tem para eles é outra coisa. Eita! Você vai casar com a Adriana. Você vai ter o casamento do jeito que você quer. Você vai ter casa, você vai ter carro. Deus vai te dar tudo. Irmãos,
Irmãos, Deus fala, mas não compara a sua vida com a dos outros. O que Deus tem para você é uma coisa, o que Deus tem para os outros é outra coisa. Para de acompanhar a vida dos outros. Tenha maturidade, noção das coisas. Meu Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra. E pastor, Aleluia. a maioria das pessoas que não são maduras são pessoas vitimistas, igual essa menina que foi me dando a raiva. Menina boa, falando raiva, isso é um bom sentido. E assim, pessoa vitimista. E essa turma vitimista, pastor, eles colocam frases de efeito no WhatsApp. O leão e a águia, Deus dá a vitória. Eu estou sendo humilhado, mas minha vitória é do sabor de mel. Sabe? E fica postando os negócios e fala assim, o que é isso? Um dia, irmãos, teve um camarada lá, o cara desviado, traindo a mulher e tal, e depois dando uma de vítima. Eu acho que o senhor até conhece, pastor. Dando uma de vítima, que os amigos, não sei o que. Eu falei, rapaz, deixa eu falar uma coisa aqui, eu estou orando pela sua mulher, ela é digna de dó, sua mulher. Eu sou seu amigo, mas Deus, você pisou na bola mesmo. E pai. E ai, que eu vou me matar. Não mata não, que aí o diabo vai terminar. Você vai trabalhar, ajudar a sustentar sua mulher que ficou viúva de marido. Tantos anos aprontando sua mulher, cara. Você é pastor. Eu deixei de ser pastor. Deixou não, você tem que converter. E pai. É o vitimismo, irmão, vitimista. A gente que fica, ai... Tá com a casquinha aqui, ó, e fica coçando a casquinha, irmão, isso é coisa do diabo. O diabo é pai da mentira. Esse povo que quer ajuda, irmão, isso é coisa do diabo. Meu Deus! Não fica vitimista, meu irmão. Cai pra dentro, vai pra oração, se levanta. Aleluia, meus irmãos. Oh, glória! Meus irmãos, eu falei que eram dois, vocês são três, pastor, me perdoe. A mudança começa na mente. Diga para o seu irmão, a mudança começa na mente. Pastor Divino, a batalha espiritual, irmãos, não fica lendo Rebeca Brown, não. Tá bom? Ele veio para libertar os cativos, eu li. Tive meu tempo lá de Rebeca Brown, pastor. Então não fica lendo Rebeca Brown, não. Saiba que a batalha espiritual é na mente. O diabo, ele quer alugar um quartinho, um apartamento, um pedacinho da sua cabeça. Ele quer botar um chipzinho, um antigo pendrive. Ele quer colocar um vírus na sua cabeça. A batalha espiritual é na mente. A mudança começa na mente, seja para coisas boas ou para coisas ruins. Irmãos, ninguém adultera do nada. Eu tropecei, caí na cama do motel, estou lá traindo. Não. Irmão, você não cai, ninguém tropeça caindo no motel, não. Você já viu isso? Eu tropecei aqui no motel, ó. Não, meu irmão, sempre no motel tem que ter lá uma olhadinha, né? Bom, né? Para você ir pro motel tem que ter uma troca de olhar, a mãozinha no... sabe? Para você ir pro motel tem que ter elogio, nossa, tá bonita, roupa bonita hoje, hein? E sabe? Irmãos, e vai entrando na mente, é um toque, é um olhar, é um elogio, sabe? É uma mensagem, uma ligação que não deveria ter sido feita, e o diabo está plantando uma semente na sua mente. A batalha espiritual é na mente, meus irmãos. Satanás, ele quer tomar a sua cabeça. Pastor Divino, Satanás não queria boi de Jó. Satanás não queria camelo de Jó. Satanás não queria os servos de Jó. Satanás não queria nem mesmo os filhos de Jó. Satanás não queria tomar a esposa de Jó. Satanás queria entrar na mente, nas convicções de Jó. Não queria botar uma gripe, uma lepra, não. Ele queria entrar na mente, na cabeça de Jó, para fazer Jó falar mal contra Deus. Irmão, Satanás quer tomar a sua mente. Satanás quer entrar no teu coração. Por que o diabo gosta tanto de atacar criança? Porque criança não tem a cabecinha formada. E se está no processo de formação,
E se você traumatiza a criança, você estragou a mente. Você danificou o resto da vida dessa criança. É por isso que nós vemos a explosão dos abusos sexuais contra a criança. Porque Satanás investe pesado, porque ele sabe que o tempo dele é pequeno, e ele quer traumatizar as nossas crianças, entrar na mente das nossas crianças. Pastor Divino, não sei se é pecado não, mas eu faço lá minhas lutas. Tá, é jiu-jitsu, tá eu e uma pastorada lá, os pastores da Assembleia de Deus, tudo pregador que você conhece. É o Olímpio, Thiago Nonato, a turma toda lá no jiu-jitsu lá comigo. E aí, irmão, a gente, eu quebrei o dedo, pancada aqui, toca outro dedo, não sei o quê. Fui no médico, o médico falou, rapaz, para com isso. Jiu-jitsu é coisa pra homem, vai fazer balé. Fui na rádio, coroa com esse nome. Vai fazer balé, aí eu falei, pô, é professor de jiu-jitsu. Vem aí. Depois ele deixa ele me bater também. Vai falar, olha, amassada é só pros ruins de jiu-jitsu. Irmãos, aí, se eu apanho, eu volto para casa ainda feliz. Mas se você bate uma criancinha, se você bate de alguém que não tem defeito, a cabecinha não aguenta. Você pode pegar o pastor divino, em nome de Deus, se vinha perseguição, bate no pastor divino, ele não vai negar, ele vai ficar firme. Amém, eu creio. Irmão, mas se você pega uma criança, se você pega alguém que não está com a cabeça preparada, Satanás ele toca do lado de fora para entrar do lado de dentro. A batalha espiritual é na mente. Ele quer entrar na sua mente. É por isso que no grego, koiné, nós temos a palavra metanoia, que é a mudança de mente. Quando o evangelho chega, ele chega para mudar a sua mente. Porque quando você muda a mente, você mentia, mas não mente mais. Você roubava, mas não rouba mais. Você não trabalhava, mas agora você trabalha. Irmãos, é Paulo, né? Brincadeira, Paulo que fala isso. Eu estou citando o texto bíblico. O maior pecado de Provérbios, tem a formiga, preguiça. Então, onde o evangelho chega, a mente é transformada. Meu Deus. Todo sofrimento, meus irmãos, é na mente. Todo sofrimento é na mente. Tem gente que adoece no corpo, porque a mente está doente. Os maiores especialistas em câncer, eu acho que é oncologia, é isso mesmo? É isso. Os maiores especialistas, busquem depois. Os maiores especialistas em oncologia, eles falam que o câncer, a maioria dos casos, até a questão genética, alimentação, tem, mas a maioria dos casos é questão emocional. É um divórcio, é uma traição, é alguém que perdeu um ente querido, perdeu filhos, perdeu uma pessoa querida, alguém que teve uma desilusão muito grande, uma pessoa que quebrou e não conseguiu reerguer, e daqui um pouquinho dá o câncer, pastor. Porque começa na mente. Todo o sofrimento é na mente. Irmãos, e Satanás sabe disso. E Satanás ele coloca complexos nas pessoas, pastor divino, para entrar na mente das pessoas. Pessoas complexadas no meio do povo de Deus, que são portas para demônios. Meus irmãos, os demônios, eles trabalham com fissuras, com brechas psicológicas. A pessoa tem um problema psicológico e é mentirosa, compulsiva. Vocês já viram, irmãos, aquele mentiroso compulsivo? Mas o cara conta caso de tudo. Tinha um lá na igreja assim, pastor, mentiroso. Aí a gente, dentro da igreja, aí a gente chegava perto dele, fulano é mentiroso. Aí os meninos, a gente joga, né? Não sei o que, você viu um Homem-Aranha 5? Não tinha um Homem-Aranha 5. Aí, eu vi, e tal, Spider-Man. Mentiroso, não existe Homem-Aranha 5, ficou todo sem graça, irmão. Tem gente que gosta de mentir, é uma fissura psicológica e tem demônios ali atrás. Havia uma moça que estava indo para a igreja, década de 80, e essa moça não tinha os dentes da frente, pastor. Aí, irmão, se olhasse para a moça, até bonitinha, mas se olhasse para a moça, ela caía endemoniada, pastor. Ela rolava com o demônio igual uma cobra no chão. Complexo. A falta do dente abriu uma fissura psicológica cheia de complexo. Meus irmãos, Satanás trabalha com complexos. O fulano é gordinho. É gordinho. E é gordinho, cresceu com gordinho. O fulano tem o cabelo ruim, a cor da pele, sabe essas bobeiras. E Satanás sabe disso. E Satanás entra para dentro do povo de Deus e escraviza pessoas por anos em complexos.
porque a batalha espiritual é na mente. Meus irmãos, eu quando era menino, eu já disse aqui, eu estudei em colégio particular, só gente rica, era neto do deputado federal, era filho do empresário da maior galeteria, era filho da maior joalheria, todo mundo muito dinheiro, um dos melhores colégios, foi eleito o melhor colégio lá no Maranhão, há alguns anos. E minha mãe dava aula e eu era pobre. E o meu pai tinha um caminhão, 1113, quem conhece o 1113 aí? E o 1313? Aqueles baúzão, ó, e baúzão de chapelão, meu pai sempre gostou do caminhão. Graças a Deus se libertou, agora ele contrata o caminhão pro simples dele. E aí, irmãos, meu pai chegava com aquele caminhão velho, e nossa, irmão, mas que vergonha! A gente ficava todo, quem que é que vai entrar no caminhão? Aí lá ia eu. Irmãos, aquilo que trazia sustento para a nossa casa, aquilo que era uma bênção de Deus, eu tinha vergonha. E Satanás vai colocando complexo, umas bobeiras, pastor. A minha mãe mentia, a casa dela era feia, meu avô era muito atrapalhado, pedreiro. Aí ela falava que a casa dela era do vizinho. Aí eu chegava, aí um dia as meninas ficaram na porta esperando minha mãe entrar dentro de casa. E aí, como é que faz? Tá? No complexo, tem gente que converte, vem para perto de Deus e está precisando amadurecer, porque o complexo está lá e Satanás está te escravizando umas bobeiras. Umas bobeiras. Aí vem para o ministério, pastor. Deus quer usar, Deus quer entregar joias, mas é cheio de complexo. Eu sou líder das senhorinhas. Eu sou líder no ministério, não sei o quê. Eu sou líder no envelope do dízimo. Irmão, em nome de Jesus, para com esse complexo de inferioridade. Irmão, se for para limpar o chão, a gente limpa. Se for para limpar o banheiro, a gente limpa. Se for para ficar na porta, a gente fica. Importante é o reino de Deus. Aleluia. Não deixe Satanás entrar na sua mente. Não deixe. É forte, pastor. Glória a Deus. Pastor, para finalizar, tire força da fraqueza. Diga para o seu irmão, tire força da fraqueza. Glória a Deus. Dependa de Deus. A palavra de Deus em 2 Coríntios 12:10 diz assim: quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. E no versículo 9 diz assim: porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, Deus sabe que você é fraco. Deus sabe que você tem complexo. Deus sabe que você tem umas bobeiras mal resolvidas. Deus sabe às vezes que você tem um trauma lá da infância. Deus sabe dessas coisas. E eu quero lhe dizer nas palavras do pastor Jeremias Pereira: Deus só trabalha com gente de segunda. É só porque Ele pega a gente fraca, gente ruim. Ele fala assim: eu vou manifestar o meu poder aqui. Crente é ex, não sei, é isso mesmo, é ex-bandido, é ex-prostituta, lá no norte fala quenga, é ex-quenga, é ex-bandido, é ex-estelionatário, é gente problemática, gente com problema, e Deus vai transformar você. Glória a Deus. Porque o poder de Deus, ele se manifesta na fraqueza. O poder de Deus se manifesta nas coisas fracas, nas coisas vis, porque Deus pega coisa doida e confunde os sábios. Deus vai te usar. Deus vai te transformar. Eles falam assim: não, Mateus, não é assim não. É assim sim. Moisés é gago, não sabia nem falar, pastor. Eu, por vezes, tem dia, irmãos, que eu vou pegar um banana, um gaguejo, eu falo assim: mas o senhor usou Moisés, o senhor vai me usar também. O Moisés, ele era gago e homicida. Era Moisés, né? Não, você fala assim: não tinha um Sansão. O irmão, Sansão piorou, era mulherengo, impulsivo. Aí você fala assim: não, mas o Gideão, o juiz Gideão, irmão Gideão era um medroso. Aí você fala assim: o Jefté, vou usar de novo a expressão, me perdoe, pastor, filho de quenga, homem perigoso, assassino, o juiz que Deus levanta, só gente de segunda. Aí você fala assim: não, o Davi, irmão, Davi era um matador. O texto bíblico diz que Davi, ele foge de Saul e se junta a 600 homens que vão ser a guarda especial dele, a tropa de elite dele, era só bandido perigoso procurado pela justiça. E Davi era o líder dele. Será que era gente boa?
Você do jiu-jitsu, será que o homem era bravo? Irmão, tinha presença de espírito. Cortei a cabeça do gigante e corta de vocês. Todo mundo respeitava. Quando entraram em Ziclag, os homens falaram em apedrejar Davi. Aí Davi não apedrejar nada. Vamos orar. Deus está mandando a gente ir atrás das nossas mulheres e dos nossos meninos. Aí o povo largou a pedra e foi pegar as mulheres e os meninos de Ziclag. Eu sou gente problemática que Deus levanta, pastor. Davi matador, adúltero, péssimo pai. E Deus levanta ele. Homem segundo o coração de Deus. Ah não, o profeta Elias, melancólico, queria se matar. Ai Deus, me leva. Ah lá na grande. Deus tem que mandar um anjo, levanta, come aqui meu filho, a caminhada é longa. Aí você fala assim, Jeremias, chorão, igual eu, profeta chorão. Aí você fala assim, Isaías, boca suja, tem que pegar tenaz e botar na boca suja desse homem, que habita no meio do povo de impuros lábios. Aí você fala assim, o sacerdote Jesua, não, roupas impuras, o anjo mostra lá, a roupa dele estava suja. Aí você fala assim, Pedro foi uma bênção, Pedro estava na frente da igreja de Jerusalém. Não, irmãos, Pedro negou 3 vezes, Pedro xingou palavrão. O texto vai falar que ele começa a se xingar, praguejar palavrão. O texto diz que no finalzinho do ministério ele arranca o facão e corta a orelha do camarada, irmãos. Era armamentista, era carte, pastor. Pegou, arrancou a orelha do homem. Irmãos, Deus só levanta gente de segunda. E Deus vai usar você. Porque Deus sabe dos seus problemas. Deus sabe das suas dificuldades. Meus irmãos, ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. O próprio Deus, pastor Divino, eu já vou encerrar. O próprio Deus, meus irmãos, ele não veio pronto. O Deus encarnado, ele veio num menininho que teve que fazer o número 1 e o número 2 numa fralda. O seu Senhor teve que ser limpado, teve que tirar a fralda suja dele. Então, quanto mais eu e você, comedor de farinha, pecador, miserável que nós somos. Se o nosso Deus não nasceu pronto, quanto mais eu e você. Deus sabe das suas imperfeições. E Deus está te chamando para o amadurecimento. Deus sabe que você falha, que você tem traumas, que você tem complexos, que tem coisas, pecados na sua vida que sempre tem que ser trabalhados. Deus sabe e já contava com isso. E Ele está te chamando para trabalhar com você. O texto de Jeremias 18 vai dizer que nós somos como vasos na mão do oleiro. Irmãos, que de vez em quando o vaso se desfaz na mão do oleiro, mas Deus faz de novo. Deus faz de novo e Deus vai te amadurecer nessa noite. Vamos colocar de pé, igreja. Aleluia.